Minhas caras, meus caros, eu tenho verdadeiro asco, né? Quando certas pessoas tentam normalizar o bolsonarismo, como se fosse uma corrente de opinião, exemplo de qualquer outra. Ah, mas as pessoas não têm o direito de ser bolsonaristas. Não tem. O problema é que o bolsonarismo enseja e inseta um conjunto de práticas criminosas. E criminosos têm de ser punidos pela lei. Em muitos casos, o seu lugar é a cadeia. Ah, quer dizer que então todo eleitor de Bolsonaro é um criminoso? Não, claro que não, isso é besteira. Muita gente, primeiro, não entende direito, não sabe direito o que faz este senhor e o que fez na presidência, né? Há outras motivações que muitas vezes acabam levando o eleitorado para essa escolha. Agora, há muita gente que sabe sim o que é o bolsonarismo, concorda com suas teses e, portanto, endossa práticas criminosas. O último absurdo de que temos notícia vem com um depoimento do Marcos Duval, senador pelo Espírito Santo, né, do Podemos, que relatou à revista Veja ter mantido um encontro com Jair Bolsonaro e Daniel Silveira para tratar de uma tramóia, né, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes numa trapaça que resultaria num golpe de Estado. Como isso seria feito? O Marcos Duval iria conversar com o Alexandre, provocaria ali o ministro para que ele confessasse, contasse que realmente transgrediu algumas regras, ou no TSE, ou mesmo em relação ao Bolsonaro, e haveria um veículo do GSI, ele compromete gravemente o GSI, o Gabinete da Segurança Institucional, que à época era comandado pelo general Heleno, haveria um veículo para captar essa conversa. Com essa conversa gravada, Bolsonaro, então, impediria a posse de Lula e, vejam só, decretaria a prisão de Jair Bolsonaro, mandaria prender Jair Bolsonaro. Notem que essa história se casa um pouco com aquela ideia, aquele documento encontrado na casa do Anderson Torres, que declararia estado de defesa apenas no TSE, o que é outra barbaridade, não é? As versões do Duval foram mudando. Então ele disse isso à Veja de uma maneira ali em que Bolsonaro mergulha na conspiração golpista. Depois conversou com os filhos, aí deu uma coletiva ontem, disse, não, Bolsonaro só ouviu o Daniel Silveira falar, ficou calado, né? Ali, mudo, ouvindo a coisa. Aí numa entrevista à Globo News disse, ele ficou calado a maior parte do tempo, mas a hora de ir embora, eu disse, pedi um tempo então que ele usaria para avisar o Alexandre. E aí o presidente disse que aguardaria a minha resposta. Logo, o Bolsonaro se comprometeu. E ele repetiu essa versão no depoimento que deu à Polícia Federal. Não existe versão benigna para Bolsonaro se isso aconteceu. É bom lembrar que Flávio Bolsonaro confirma que a reunião aconteceu, mas disse, não é crime. E olhe que o Flávio formado em direito, né? Mas a gente vê que ele, como advogado, é também um mau senador. Então, observem, é claro que é crime, né? E se aconteceu, a situação de Bolsonaro vai se complicar bem. Olha aqui, começou a circular ontem uma coisa aí, afinal de contas, por que é que o Duval disse isso? Ele é um bolsonarista legítimo, ele pensa como bolsonarista, fala como bolsonarista, atua como bolsonarista. Qual o interesse dele em fazer essa revelação? Não seria mais uma tramóia para tentar provocar suspeição de Alexandre de Moraes? De maneira então que o ministro, uma vez envolvido nesse rolo, né, ainda que fosse alvo de uma trapaça, então estaria suspeito. Não poderia continuar relator dos casos envolvendo Jair Bolsonaro. Isso é uma besteira. A lei já se protege disso. Artigo 256 do Código de Processo Penal. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Então esqueça, o lugar de Bolsonaro é a cadeia, também por isso se aconteceu, e Alexandre de Moraes continuará
como relator. Ponto final.